Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de conversa aqui da Hub Ceará. Hoje nós trazemos Cibele Girão, analista da Unidade de Articulação Institucional e Políticas Públicas do Sebrae Ceará. Cibele, muito obrigada por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. E aí, para iniciar, eu queria que você dissesse como que a Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Ceará atua para facilitar o ambiente de negócios, promovendo o desenvolvimento de pequenos e médios empreendedores do Ceará, especialmente os de fora da capital. Joia, Nanda. Primeiro eu queria agradecer ao convite do Hub Ceará, em nome do Sebrae. É muito importante essa pauta de desenvolvimento territorial, desenvolvimento econômico. E o Sebrae está completamente envolvido nessa missão. A missão do Sebrae é essa, é desenvolver o estado do Ceará por meio do empreendedorismo, trabalhando essa questão dos pequenos negócios. O Sebrae é uma instituição que tem 50 anos. E a gente não, mais 50 já, né? E a gente não pode falar de desenvolvimento territorial sem falar de pequenos negócios hoje em dia. Se a gente for pensar em números, Nanda, hoje, no Brasil, 91% das empresas brasileiras são pequenos negócios. Então, como é que a gente pode deixar esse segmento fora da economia e fora da pauta do desenvolvimento, né? Aqui no Ceará, a gente tem um número ainda mais expressivo. São 95% das empresas do estado que são pequenos negócios. Se a gente fosse traduzir isso em números, eu estava fazendo as contas, seriam 13 castelões lotados só de pequenos negócios, né? Capacidade máxima. Então, a preocupação realmente com o desenvolvimento desses pequenos para alavancar a economia é importante demais, né? Tem que estar na pauta do dia dos gestores, né? E da própria sociedade mesmo, da própria governança. Bom, e aí o Sebrae, ele tem essa atuação hoje em dia também voltada para essa questão de desenvolver o ambiente de negócios do estado do Ceará. O que acontece? Quando o Sebrae começou suas atividades, a gente trabalhava muito dentro da empresa, trabalhava a competitividade do negócio dentro da empresa. E aí, com a evolução da própria instituição, a gente foi verificando que não era suficiente só a gente trabalhar o negócio da porta para dentro. Era necessário também a gente desenvolver o ambiente de negócio para aquele negócio florescer. A gente tem ainda taxas de mortalidade altíssimas para os pequenos negócios. A gente tem pesquisas dizendo que, em média de 3 anos, esses negócios abrem e fecham suas portas. Então, é preciso desenvolver esse ambiente. O que a gente faz? A gente trabalha hoje essa articulação institucional com a gestão pública. A gente trabalha com o governo federal, a gente trabalha com o governo do estado e a gente atua principalmente com as prefeituras. A gente fala, todo CNPJ tem CEP. Sim. Então, onde acontece esse movimento, esse desenvolvimento, tem que acontecer, tem que girar na economia local. Então, a gente trabalha esse ambiente de negócios como? A gente se preocupa com a questão da simplificação. A gente nem fala mais de desburocratização, porque a gente sabe que a burocracia é algo inerente e ela faz parte. Então, a gente quer simplificar esses processos. Então, a gente trabalha simplificando a abertura, simplificando as alterações para a abertura de empresa, simplificando o fechamento, tornando isso mais ágil, mais fácil. Então, o Sebrae ajuda nesse movimento. A gente trabalha também com estímulo às compras governamentais. A gente entende que o dinheiro tem que girar dentro do município. Então, a gente conversa muito com a prefeitura, dialoga muito com a prefeitura para trabalhar essa questão das compras públicas, para que aquele dinheiro, aquele recurso da prefeitura, rode dentro do município, que ele consiga vender para um fornecedor local. Então, a gente estimula licitações exclusivas para pequenos negócios, com privilégios para pequenos negócios. Então, trabalhamos muito essa ponta também. Associativismo, cooperativismo, a questão do acesso ao crédito é importante. A maior demanda dos pequenos negócios hoje em dia é essa questão do crédito facilitado. Então, a gente trabalha muito essa questão de acesso ao crédito. Inovação, também não se pode falar hoje em uma empresa funcional que não trabalha a questão da inovação, da transformação digital. A cultura empreendedora também é algo que é muito caro para o Sebrae, é muito importante, faz parte do nosso DNA. Né? Como é que a gente vai pensar nessa questão da cultura empreendedora? O estudante brasileiro hoje, ele entra na escola e a grade curricular ela é muito voltada para ele ser empregado, para ele trabalhar para o governo. Dificilmente aquele estudante vai ser preparado para ser empreendedor. E é uma alternativa, né? É uma alternativa de mercado. A gente está vendo aqui, 95% dos negócios. Então, a gente trabalha muito essa questão da cultura empreendedora também, entre outros eixos. A gente trabalha muito essa questão do marketing setorial, territorial, cooperativismo e associativismo. Enfim, o Sebrae ele atua em todas essas frentes para que o desenvolvimento no município ocorra
e esse ambiente possa ser mais, esse ecossistema possa ser mais favorável para o empreendedor brasileiro. Bacana. E recentemente a gente ouve muito falar sobre a sustentabilidade e inclusão nas políticas públicas e desenvolvimento, né? Como é que o Sebrae Ceará vem integrando esses princípios e as iniciativas de programa de apoio ao empreendedorismo local? Joia. O Sebrae hoje ele tem grandes macroprojetos. Né? A gente tem um projeto importante chamado Cidade Empreendedora. Esse projeto ele traz para dentro do município todas as frentes que o Sebrae atua. Então, a gente faz uma injeção maciça de empreendedorismo e desenvolvimento territorial naquele município. São 10 eixos, a gente trabalha esses 10 eixos dentro do município em parceria com as prefeituras, né, e faz um plano de trabalho customizado para aquele prefeito, para aquela prefeitura, para que a gente ataque as frentes de deficientes, vamos dizer assim, dessa prefeitura. Né? E a gente tem também o território empreendedor. O território empreendedor já não vai trabalhar o município, ele vai trabalhar um recorte territorial. A gente seleciona municípios que têm identidade, né, de propósitos, de problemas, de dificuldades, e a gente trabalha aquele recorte territorial, faz ações naquele recorte territorial. E dentro desses programas do Sebrae, a gente tem um eixo específico para a sustentabilidade. Hoje em dia, a gente não fala em desenvolvimento territorial sem a palavra sustentável. Né? A gente já linka isso, é desenvolvimento territorial sustentável. Então, esses programas do Sebrae, eles buscam essa questão do desenvolvimento com a sustentabilidade. Não só falando de uma questão do meio ambiente sustentável, mas sim para esse desenvolvimento, que esse desenvolvimento ocorra, inclusive economicamente, de forma sustentável. E esses programas vão dando esse norte para que esse desenvolvimento sustentável aconteça. O Sebrae tem uma característica interessante, que é a sua capilaridade. A gente consegue atuar, acho que uma das poucas instituições que consegue atuar nos 184 municípios do Ceará. A gente divide a nossa atuação em 11 regionais no estado, e essas 11 regionais atendem todos os 184 municípios. E a gente faz um trabalho interessante em relação à sustentabilidade. Por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo da regional da Ibiapaba. A Ibiapaba tem desenvolvido muito essa questão da sustentabilidade. Por quê? Porque o agro lá é muito forte. Então, o agronegócio da Ibiapaba vem trabalhando essa questão de ser sustentável. A gente tem também a questão do turismo, que é um desafio para a Ibiapaba, porque quando a gente pensa em Ceará, a gente pensa muito nesse turismo do litoral. Sim. E a gente tem outras coisas dentro do Ceará que não só o litoral. Então, interiorizar esse turismo, trazer esse turismo para coisas diferentes do litoral, é um desafio que a Ibiapaba vem abraçando e o Sebrae vem trabalhando junto. Então, turismo de serra, né? Vem o pessoal lá da Jericoacoara. Ele desce em Jericoacoara e é bem pertinho a Ibiapaba. Né? Então, a gente está buscando estimular essa questão do turismo sustentável também. Então, tem muitos processos, muitos projetos, e, na verdade, todos os projetos do Ceará hoje, do Sebrae Ceará, têm abraçado essa causa da sustentabilidade. Tanto na questão econômica como na questão do meio ambiente mesmo. Pensar, isso é importante pontuar também, que essa questão da sustentabilidade ela não pode ficar solta, né? Ela tem que fazer sentido para a empresa. Porque a gente fala em sustentabilidade, mas o empresário ele vai pensar assim, o que é que isso vai agregar no meu negócio? O que é que isso vai trazer de benefício para o meu negócio? Então, a gente trabalha muito essa questão também, de fazer com que o empresário tenha frutos em trabalhar essa questão da sustentabilidade, né? Que isso renda frutos para ele, que não fique só uma coisa teórica, né? Uma coisa que não vai trazer um impacto positivo para o empresário. Então, a gente tem essa preocupação também, trazer a sustentabilidade para dentro da empresa, mas que isso faça sentido para o empresário e que, de fato, torne a empresa mais competitiva, né? Que vá agregar e que não seja simplesmente uma teoria, não seja simplesmente algo que não vai ajudar o negócio. Bacana. E, Cibele, diante das várias e constantes mudanças, tanto econômica quanto tecnológica, né? Quais são as maiores dificuldades que o Sebrae Ceará enfrenta para tornar o empreendedorismo verdadeiramente acessível no estado todo? Nanda, acho que um principal desafio do Sebrae é essa questão de sair da capital e ir para áreas que são mais distantes da capital. Essa questão da nossa capilaridade ajuda muito. Como eu disse, a gente trabalha em 11 regiões e atende os 184 municípios do estado do Ceará. Mas a gente percebe também que as realidades são muito diferentes, né? A maturidade, muitas vezes, de uma empresa que está no interior, que não tem tanto acesso, é diferente da maturidade de uma empresa que está em Fortaleza, que tem mais acesso.
Então, um dos grandes desafios que o SEBRAE tem hoje é levar essa informação para todos os lugares do estado do Ceará. É tornar esse empresário que está lá no interior do estado mais competitivo, né? Trazer informação a ele, levar a questão da transformação digital para esse empresário que está na ponta. Eu sei que essa questão da distância é um ponto, mas também existe uma facilidade maior hoje em dia da gente disseminar essa informação. A gente tem trabalhado muito esses meios diferenciados para que essa informação chegue até a ponta. E isso é muito facilitado pela questão da tecnologia. Mas o grande desafio hoje do SEBRAE é tornar essas empresas que estão mais distantes, que têm menos recursos, mais competitivas e chegar essa informação para essas empresas. A gente está falando de empresas, mas a gente também fala, como eu disse, a gente tem trabalhado muito em parceria com a gestão pública, que é também um desafio. Levar essa proposta do SEBRAE para trabalhar o pequeno negócio para o gestor público. Entendi. A gente vê aqui no estado do Ceará, muitas vezes aí um gestor que está com aquela ideia, está com aquela mentalidade antiga de que vai chegar uma grande empresa dentro do município, aquela empresa vai empregar todo mundo na cidade e ele vai ficar, de certa forma, tranquilo com essa questão do desenvolvimento daquela localidade. Só que hoje em dia isso não é mais uma realidade. É muito difícil a gente trabalhar a questão do desenvolvimento econômico pensando que vai acontecer isso, que vai chegar uma grande empresa âncora que vai empregar todo mundo ali daquele município. Então, conseguir mudar essa mentalidade do gestor público, de que ele tem que trazer para o plano plurianual dele o pequeno negócio, que ele tem que entender que a maioria dos negócios daquele município dele são pequenos negócios, são pequenos empresários, trabalhar a questão do MEI. Hoje o MEI, que é o microempreendedor individual, é uma realidade. A gente tem o maior número de pequenos negócios são MEI, aqui no estado do Ceará e aqui no Brasil. Então, se não forem desenvolvidas políticas públicas naquele município que vão facilitar o MEI, que vão facilitar o pequeno negócio, é muito difícil falar em desenvolvimento econômico, né? Então, acho que o grande desafio é esse, é levar conseguir sensibilizar o gestor público dessa necessidade de trazer políticas públicas que vão facilitar a vida do pequeno negócio, em sensibilizar esse mesmo gestor de que o desenvolvimento hoje se faz através desses pequenos negócios, né? A gente não consegue pensar no desenvolvimento sem isso, e levar essa informação, levar a capacitação, levar o desenvolvimento para esses pequenos negócios no estado do Ceará como um todo. Entendi. Eu acho que, se eu fosse pontuar, os maiores desafios seriam esses. E com a sua experiência, Cibele, quais que são os principais desafios que os empreendedores cearenses passam hoje, né? E como é que o SEBRAE Ceará vem atuando para reduzir esses desafios? A gente pensa hoje que a gente está falando na quarta revolução industrial, nessa questão da economia 4.0. A gente está saindo dessa questão analógica para a questão digital. E eu acho que um grande desafio do empresário hoje é virar essa chave, né? Pensar que ele tem que trabalhar nessa questão das redes sociais, ele tem que trabalhar a transformação digital, ele tem que trabalhar essa questão da inteligência artificial, né? Ele tem que propagar o seu negócio nas redes sociais, que é hoje o grande meio de se comunicar, né? Então, eu acho que o maior desafio é preparar esse empreendedor para essas questões. O SEBRAE ele vem atuando fortemente, buscando capacitar esse empresário, né? Levar essa informação para o empresário, trazer esse empresário para esse universo, para esse mundo, e dizer que ele não consegue se desenvolver se ele não agregar, né, essas mudanças tecnológicas, essa questão do conhecimento. É importante que o empresário entenda que ele tem que adquirir conhecimento, ele tem que se capacitar. Aqui no estado do Ceará e no Brasil como um todo, a gente ainda verifica muito a questão do empreendedorismo por necessidade, né? A gente quer muito trabalhar o empreendedorismo por vocação. Que o empresário seja empresário não só porque perdeu o emprego, não só porque está sem oportunidade, ele vai empreender por conta da necessidade mesmo. A gente sabe que a realidade hoje é essa. Mas a gente quer trabalhar o empreendedorismo por vocação. Então, no empreendedorismo por vocação, o empreendedor estuda, o empresário se capacita. E o SEBRAE é um meio que o empresário tem para fazer
tudo isso. O Sebrae é uma das 5ª maiores marcas do Brasil. Então, a gente, apesar de ser a 5ª maior marca, a gente ainda precisa que o empresário conheça o que é que o Sebrae faz, no que o Sebrae ajuda, né? O Sebrae é a casa do empreendedor brasileiro. Então, a gente precisa disseminar essas informações com o empresariado. Que ele procure o Sebrae, que ele procure estudar, que ele procure se capacitar para que o negócio dele floresça, para que o negócio dele se desenvolva, para que o negócio dele não tenha uma mortalidade rápida. Então, se o empresário está preparado, se ele se prepara, se ele adquire conhecimento, se ele trabalha essas questões das novas tecnologias, ele tem muito mais chance no mercado de trabalho. Então, é difícil, às vezes, falar de conhecimento, de desenvolvimento, de capacitação com o empresário que não tem, às vezes, o conhecimento básico. Então, a gente trabalha também muito essa questão da cultura empreendedora, né, que eu já mencionei um pouco, que é a questão de você trabalhar no jovem essa questão do empreendedorismo, né, que ele saiba que o empreendedorismo ele é uma opção de futura geração de emprego e renda para ele. Bacana. Então, Cibele, te agradeço por esse bate-papo. Foi com certeza muito esclarecedor para mim e para todo mundo que está assistindo. E você, continua acompanhando a Hub, que tem muito mais por aí.